em artes, na semana 15 de 2020, nós vamos começar a unidade 6. E a unidade 6 fala assim: arte e diversidade, culturas indígenas. Nós vamos falar dessa influência que o indígena tem sobre a nossa cultura e também a importância da cultura indígena para a nossa diversidade cultural, para as nossas tradições, para o nosso folclore, né? O que a gente tem que ter em mente? Primeiro, que indígena foi o primeiro habitante do território brasileiro. Ele era o dono da terra, né? No Brasil, a gente tem vários povos indígenas com vários hábitos, culturas, línguas diferentes, tá? Nós temos aproximadamente em torno de 200, se eu não me engano, 240 povos indígenas dentro do Brasil. Inclusive, na atividade dessa semana, vocês vão perceber que eu mandei um mapa do Brasil com as principais tribos indígenas espalhadas no território nacional. Na região norte, a gente tem a maior quantidade de indígenas, principalmente na questão no Amazonas, no Acre, Roraima, Rondônia, né? No Pará, a gente tem muito indígena, inclusive tem muito problema de atrito, né? Porque as pessoas, o homem branco, ele quer invadir, ele quer tomar, ele quer roubar o território indígena, né? E o indígena digamos assim, protegido, né? Inclusive a gente tem o órgão no Brasil que protege especificamente os indígenas, né? Então, ele é protegido. O que acontece? A gente fala sobre o indígena e a gente fala por diferentes povos, com diferentes culturas, né? E aqui no livro a gente vai falar sobre o corpo, né? Adornos e pinturas corporais indígenas, né? Aqui a gente entra especificamente na arte. Os adornos, as pinturas corporais, elas eram feitas com o intuito de celebrar alguma festa, né? Algum nascimento, o luto, né? Então algo diferente acontecia naquela tribo indígena e eles faziam a pintura corporal. Também a pintura corporal, ela define a hierarquia das pessoas na tribo, né? Os líderes, os pajés, né? As mulheres, as crianças, os jovens que estão sendo iniciados, eles vão ter uma cultura de iniciação, principalmente os jovens masculinos, homens, né? Então, ele vai definir um casamento, ele vai ter uma cultura, uma pintura, um adorno diferente. Então, tudo isso faz parte da cultura e faz parte da arte indígena também. No Brasil, nós temos vários povos indígenas, como eu já falei, e aí o livro traz alguns, né? Aqui no estado de Goiás, especificamente, a gente tem os carajás, né? Os carajás, eles são povos que eles usam, né? Eles vivem mais nas proximidades do rio Araguaia. Eles acreditam que tudo, né? Tanto a sua criação, os rituais de passagens, os seus alimentos e até a alegria é dada pelo rio Araguaia. Então, isso faz parte da cultura. Eles vivem do cultivo do milho, da mandioca, da batata, da banana, do cará, melancia, feijão, amendoim, né? E eles prezam muito essa questão da pintura corporal. Nessa tribo Carajás, eles são divididos em três. Os Carajás com C, né? Eles têm a língua macro-G, e tem os Carajás com K, os Javaés e os Xambioás, tá? Dentro da tribo, os homens, eles são responsáveis pelo quê? Pela defesa do território, por abrir as roças, né? Por construir as casas, as pescas. As mulheres, elas são responsáveis por quê? Por educar os seus filhos, cuidar dos afazeres domésticos, do casamento dos seus filhos, da pintura, da ornamentação das crianças. Então, esse é o trabalho das mulheres carajás. Aí a gente tem os guaranis, tem os tupis, né? Que tem suas culturas, que tem os seus, as suas especificidades dentro da cultura específica do indígena. Dentro dessas culturas que a gente tem hoje no Brasil, né, dessas sociedades indígenas, a gente tem a população que corresponde a 0,25% da população brasileira. Ou seja, nem 1%
da população brasileira é formada por indígenas, sendo que eles eram os donos da terra, eles possuíam tudo e, no entanto, hoje eles representam menos de 1% da população. Quem está acompanhando os jornais tem percebido que os indígenas têm sido acometidos pelo coronavírus e têm morrido em grande quantidade. Talvez pelo fato de terem menos imunidade, menos contato com outros vírus do povo branco, né? Então, as pessoas, quando são contaminadas, praticamente eles dizimam grande parte da população. Então, realmente, esse 0,25% da população, que é 1/4 de 1%, pode ter diminuído ainda muito mais nos últimos tempos, né? Em função da mortalidade. Então, esse é o conteúdo que nós vamos começar, especificamente da cultura indígena, nesse terceiro bimestre, segundo semestre, na atividade 15 de 2020 em artes.